Oi, pessoal. Vamos ler a Bíblia. 2 Coríntios. Vamos ler a palavra de 2 Coríntios. Capítulo 6, a partir do versículo 1. Segunda Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 1. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele também, vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade de socorrer no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo, recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no espírito, no amor, não fingindo, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e, contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Nós lemos até o versículo 13. No começo, Deus ele abriu a porta para a África e permitiu que muitas jovens da África recebessem a salvação. E muitos pastores da outra igreja vieram para a nossa igreja. Vieram também para a nossa faculdade do Mahanaim e também receberam transformação. Então, em 1999, a gente teve uma apresentação na Expo, e essa Expo, os nossos estudantes falaram para mim, pastor, tem muitos jovens, tem muitas pessoas no Expo, e a gente queria pregar lá, né? A gente queria fazer um panfleto para pregar, tudo bem? Aí, sim, aí os jovens começaram a fazer, a gente traduziu o panfleto para o inglês. E aqueles estudantes, eu senti uma coisa muito boa deles quererem, né, pregar o evangelho. E nesse expo viriam muitos estrangeiros. E muitos quenianos, eles se conectaram. Os jovens pregaram o evangelho, receberam a salvação. E todas as noites os estudantes iam para os quenianos e conversavam com eles. Um dia um estudante veio para mim e falou, pastor, os quenianos são muito coitados. Por quê? Porque é muito cara a comida aqui na Coreia. Eles não podem comprar comida aqui na Coreia, né? Eles recebem um pouco de dinheiro e eles não têm como, né, comprar. Então eles comem miojo e batata doce. E a minha esposa, ela não faz outras coisas bem, mas quando eu falo para ela fazer comida, ela faz, né, bem. Aí eu falei para minha esposa, querida, hoje, vamos preparar comida hoje e vamos convidar os quenianos. A minha esposa, porque lá no Quênia é muito caro galinha, comer galinha, né, aí
carne de boi, uma massa coreana, né? E a gente preparou uma mesa e mandou trazer todos os quenianos. E vieram mais ou menos umas 20 pessoas. Aí a gente jantou. E eles estavam muito felizes vir na casa de coreanos verdadeiros e comer, né? Pastor, nós compramos presente quando somos convidados para comer na casa dos outros. Mas nós não pudemos preparar nenhum presente. Mas, ao invés disso, nós preparamos uma música para te dar de presente. Então eles estavam cantando, né? Pela primeira vez que eu escutei eles cantando que. Nossa, a gente ficou tão feliz. Aí a gente comeu, a gente conversou. Aí eu perguntei, o que vocês mais querem fazer na Coreia? Ah, é tão boa a estrada da Coreia e a gente queria viajar uma vez. Tá, outra coisa eu não consigo fazer, mas é que, como eu frequentemente vou pro interior, então eu e a minha esposa, nós vamos normalmente nós dois. E se vocês quiserem ir, entra mais 2 a 3 pessoas lá na parte de trás do carro, né, do passageiro. Eles ficaram muito felizes. Aí cada vez que no interior eles nos chamavam, a gente ligava para os quenianos. E eles faziam revezamento entre eles, aí eu levava 2, 3, íamos para Busan, Mokpo, Daegu, e a gente ia viajando. Eles ficavam muito felizes de ficarem atrás, né, do meu carro. A gente foi para Mokpo, uma lula. Quando eles viram a gente comendo lula viva, né, eles queriam fugir, que eles não queriam comer. Eles falaram, nossa, coreano é fogo, né? E eles viajando 1, 2 vezes, eles ficaram muito próximos de nós. Mas naquele tempo, quando a gente estava fazendo o Expo, naquela época, cada país fazia uma apresentação naquele dia. Um dia era os Estados Unidos, outro do Japão. Aí chegou o dia do Quênia fazer a apresentação. Aí veio o ministro do Quênia fazer a apresentação. Esse ministro veio. E quando esse ministro veio, ele falou que os quenianos falaram sobre o pastor Oksu Park, né? Ancião, tem um pastor que tratou muito bem aos quenianos, né? Por favor, o senhor pode cumprimentá-lo? Eu nunca me esforcei para me encontrar com o ministro ou presidente, né? Mas Deus continuamente me conectou a eles. À noite veio o telefonema do ministro falando, né? Muito obrigado, pastor, por acolher os quenianos. O presidente não vai poder vir, né? Mas eu queria ir representando o presidente para poder te cumprimentar. Aí eu falei, então o que o senhor acha de vir comer na minha casa? Ele gostou muito da ideia. Antigamente não tinha muita comida, né? Mas naquela época já tinha bastante comida. E a gente tem a gente fez uma plantação perto de um centro de retiro nosso aí. Aí a gente tem bastante arroz, a gente pode fazer arroz à vontade, que a gente tem a plantação. E ele trouxe, os secretários dele vieram mais ou menos umas 20 pessoas. E naquele dia, nossa, eles comeram até estourar. E ele agradeceu muito. E ele falou que ele estava convidando eu, em nome do governo, estava me convidando para ir para o Quênia. E como eu ia para o pastor, ele tinha um estádio muito grande lá no Quênia. E tinha uma grande conferência lá. E era a época dessa grande conferência. E eles falaram que tinha um pastor muito famoso da Coreia e pediram 2 horas para eu pregar, né? E naquele dia eu pude pregar por 2 horas naquele local. Então era 1994. Pela primeira vez eu fui para o Quênia.
No primeiro dia, quando eu fui, 울었어요. eu chorei. 그 신발을 안 신고 온 사람들이 참 Tinham muitas pessoas que estavam descalças. 구두를 파는데 보니까 헌구도 밑바닥도 없는 구두. Quando eu vi os sapatos sendo vendidos na rua, não eram sapatos sem solas, né? Sapatos assim que estavam todos furados. 목사님들이 집회 기간에 Os pastores, 헌금 이야기. continuamente, os outros pastores falavam no palco só sobre oferta, e depois outro tinha que pagar outra oferta, e depois outra oferta. 복을 받. E eles estavam falando, eu também ofertei e fui abençoado. As pessoas que nem tinham roupa para se vestir, eles estavam ofertando. 그래 목사들 모임에 가. Aí quando eu fui para a reunião dos pastores, eu também, como eu era um pastor convidado, eu sentei junto com os outros pastores. 어느 식당보다도 화려하게. Eles estavam comendo comida mais chique do que a comida dos Estados Unidos, né? E eles estavam sentados ali comendo. 제 마음이 이 케냐에 이제 막더 이제 가슴 아픈 게 Então, o que mais doeu meu coração foi que quando chamavam para as pessoas receberem oração, vinham centenas de pessoas. Aí eles falavam, Pokéa! Aí quando batia na cabeça, ele desmaiava e falava que essa pessoa tinha recebido o Espírito Santo. 이제 막 기도를 하면 저도 이제 나가서 기도를 하라 해서 간 E quando pediram para eu responder e orar lá na frente, como eu era um pastor convidado, daí eu vi que estavam batendo na cabeça das pessoas e eu vi que tinha as pessoas segurando atrás, né? Daí eu falei, 예수님은 일으키는데 너희들은 왜 Jesus Cristo, ele levanta, mas por que vocês derrubam? 이거 이상하지 않느냐? Não é estranho isso? 이래 하지 말고 Não faz assim, né? Vamos ver direito. 저보 뭐 그래 제가 그랬어요. Aí eu falei, 그래야 이제 그게 성령 받은 거고. isso é receber o Espírito Santo, né? Que eles estavam falando. 숙소에 와서 잠을 자. E à noite eu fui pro quarto, né? Pro meu quarto e eu fui orar. 하나님 Eu falei, Deus, 내 마음에 dentro do meu coração, 내가 지금까지 내가 até 하나님을 agora, 섬긴 게 아니라 não fui eu que servi a Deus. 하나님이 나를 섬긴 Foi Deus quem me serviu. 그날은 내 마음에 Naquele 눈물이 dia, 나는 거예요. nossa, estava saindo lágrimas dos meus olhos. 이제 Deus, 나도 당신을 agora 섬기고 também eu quero te servir. 나 정말 당신을 위해 살고 Eu quero viver pelo Senhor. 하나님 나 이 케냐 Deus, permita que eu venha para o Quênia pregar o evangelho. Faça com que eu viva aqui para pregar o evangelho para esses quenianos. Eu orei assim. 그리고 그날 어떻게 생각해 빨리 한국 가서 E naquele dia eu decidi vir logo da Coreia, organizar tudo e morar no Quênia. Eu tinha decidido isso. Ainda não consegui organizar tudo, 케냐 살지 못 por isso eu não estou conseguindo viver no Quênia. 1년에 한두 차례. E eu vou 2 vezes por ano para o Quênia. 그래 이제 1994년 Em 1994, no começo do ano, 제가 윤종수 선교사 김종국 선교사를 케냐에 eu mandei o pastor Yoon Jong-soo e o outro pastor Kim para o Quênia. 1995년 E em 1995, 이제 제가 케냐에 갔는데 eu fui para o Quênia. 케냐에는 No Quênia, 무슨 예배를 드려도 10명 qualquer 이상 culto que 예배드려도 seja. 종교 등록 Então, se tiver mais de 10 pessoas, tem que ter uma autorização, um registro de igreja, né? Mas é muito difícil receber esse registro. Por isso, 등록증이 없으니까 porque a gente não tinha esse registro de igreja, 종교 행위를 할 수 a gente não podia missionar, porque a gente não tinha esse registro. 우리가 한국에 엑스포에 왔던 Mas as irmãs que vieram para o Expo, para a Coreia, falaram para o pastor da igreja delas 그 윤종수 선교사 e falou do pastor Yoon Jong-soo e do pastor Kim e falou, e a gente conseguiu uma licença de registro de religião pegando emprestado o nome daquela outra igreja. E quando eu fui de novo, o pastor, o representante daquelas igrejas que a gente pegou o registro emprestado queriam se encontrar comigo. Aí eu falei, sim, vamos nos encontrar. E a gente decidiu a data para se encontrar. 그래 이제 내가 만나는 전날이 E foi um dia antes de eu me encontrar com eles, 저녁에 à noite, 그러니까 이제 시차가 좀 바뀌었죠. por causa do fuso horário. Umas 2 horas da madrugada eu me acordei e eu orei. 내일 아침에 그 Amanhã de manhã eu vou me encontrar com aquele pastor.
목사님만은 기도를 하는데 내 마음 어떤 마음이 드는지 E eu tinha que coração para me encontrar com aquele pastor. 목사님이 나에게 돈을 요구하는지 Eu, eu pensei, né, que aquele pastor da outra igreja iria me pedir dinheiro. E eu estava orando. 아니래 Se por acaso ele me pedir dinheiro, 내가 돈을 줘야 하느냐 será que eu tenho que dar dinheiro para ele ou não? 윤정수, 김종덕 선교사 비자 O pastor Liu, o pastor Kim, porque foram eles, né, que resolveram o problema do visto deles. 만일에 돈을 주면 Se eu der dinheiro para eles, então eu tenho que dar quanto? 그때 교회에서 E naquele tempo, 한 6,000불 정도 as pessoas me deram um pouco menos de $7.000 para eu gastar pela igreja de lá. 그럼 내가 돈을 얼마를 줘야 Então eu pensei, quanto será que eu tenho que dar para eles? 돈을 안 주면 E se eu não der dinheiro para eles, o que será que eles vão fazer contra mim? 이제 막 생각이 굉장히 마음에서 복잡해져. Eu fiquei com a mente muito confusa naquele momento. 만일에 그 목사님 Se por acaso aquele pastor pedir dinheiro, e se eu não der dinheiro para ele? 윤정수, 김종덕 선교사 내 쫓을 거야. Será que eles vão expulsar o pastor Kim e o pastor Yu? 그 돈을 요구하는 그건 진짜 성경적이지 불법인데. Realmente, isso não é bíblico, isso é uma coisa ilegal. 돈 받으면 안 되는 건데. E eles não podem receber dinheiro só porque eles conseguiram o visto, né? 굉장히 신란해졌어. Então, meu coração ficou com um conflito. 야, 내일 틀림없이 Com certeza, amanhã esses homens vão pedir dinheiro para mim. 돈을 줘야 하는. Será que eu tenho que dar dinheiro para eles ou não? Se eu não der dinheiro, o que será que vai acontecer? Se eles expulsarem os missionários, então eles acabaram de começar a missão aqui na África. 내 마음이 굉장히 암담해지기 시작. Meu coração começou a ficar muito confuso. 근데 그때 Mas naquele 내 마음에 tempo, 무슨 생각이 드냐면 eu tive que coração. 윤종수, 김종덕 이 두 O pastor Yu e o pastor Kim, esses dois missionários, 아프리카에 보냈느냐. quem foi que os enviou para a África? 그 질문이 내 마음에 들었어. Eu comecei a me perguntar no coração. 목사가 보냈느냐. Foi o pastor Oxupark que mandou? 그것이 선교회가 Foi a missão Boa Notícia que os enviou? 교회가 Foi a nossa igreja que os enviou? 하나님이 보내셨는지. Ou foi Deus quem enviou? 그내 마음에 Aí no meu coração, 하나님이 그 보내셨다. ah, foi Deus que enviou. 그러면 Então, 목사님 못 쫓아내겠고. aquele pastor não vai poder nos expulsar. 하나님 보내 케냐의 모이 대통령도 못 쫓아내겠고. Porque nem o presidente da África vai poder nos expulsar. 그러니까 내 마음에 그 문제 딱 해결되니까. E quando aquele problema foi resolvido no meu coração, 마음에 너무 편안한 거야. eu tive muita paz no coração. 쫓아내라. Pode expulsar. 하나님이 보냈다. Foi Deus quem nos mandou para cá. Vocês não vão poder nos expulsar. 마음에 막 Começou a surgir força no meu 하나님 coração. 마음을 알고. Depois que eu descobri o coração de Deus. 아침을 먹고 나니까 Depois que eu tomei o café da manhã, 기통가 o pastor que está debaixo do pastor Kitonga veio me buscar. Ele veio me levar para onde estava o outro pastor. 얼마나 고물차를 가지고 왔는지. 자동차 밑바닥이 땅이 O carro era tão velho que dava para ver, quando o carro andava, dava para ver a parte de baixo do carro, né? E quando a gente estava indo, o carro parou umas 3 vezes e a gente foi assim bem devagarinho, né? Com todo cuidado. 근데 그 이제 대표들 목사님들하고 다른 목사님 네 명이 앉아. E tinha uns 3, 4 pastores que estavam com ele e eu fui para eles. 케냐의 전통 케냐 티라고 있어요. Tem um chá do queniano tradicional. É um chá preto com leite 이제 설탕 타주는 e eles colocam açúcar. Esse é o chá queniano. 마셨어요. E eu tomei um gole do chá queniano e a gente começou a conversar. O pastor principal falou: 수 목사님 Ah, pastor Oxupark, eu escutei sobre o senhor. 오늘 같은 위대한 하나님의 종이라고. Ah, eu escutei que você é um grande pastor, tão grande quanto o apóstolo Paulo. 그냥 막 속셈이 환하게 보이는 거예요. Então já dava para ver exatamente o interior dele, né?
Nossa, tá me deixando tonto, que nem a hélice do avião, né? 사도 바울 Como assim eu, apóstolo Paulo? Como que você me conhece? 하여튼 뭐 속고래 비행기 날 태웠어. Mas ele me levou. 다음에 이제 2차로 들어가더니 E aí a gente entrou na segunda parte. 수많은 선교사가 있는데 E tem muitos missionários aqui no Quênia. 윤종수, 김종도 선교사만큼 훌륭한 E não existem missionários tão grandes quanto o pastor Kim e o pastor Liu. 사람 덕분에 속고래 비행기 또 타고 Ah, graças a esse homem eu tô de novo entrando na parte do avião, né? Eu falei, obrigado. 이제 본론이 들어가는. E a gente estava entrando no que interessava. 지금 예배당을 짓는데 Agora a gente está construindo uma igreja, a gente precisa de $450 mil. Por isso, 당해 주었으면 eu gostaria que o pastor Park pudesse se responsabilizar por uma parte. Ele estava me chantageando. Quiser pagar, paga. Senão, não paga. Se não pagar, daí vai ser expulso daqui, né? Dava para ver toda essa chantagem dele. 좀 있다가 E depois de um tempo, eu pensei que tinha acabado por aí. 내가 빈민굴 선교를 하는데 15만 Ah, eu tô pregando numa outra cidade, eu preciso de $150 mil. 그것의 일부를 박 목사님이 좀 담당해 줬으면 Pastor, eu gostaria que Pastor Parker, eu gostaria que o senhor pudesse se responsabilizar por isso também. 내가 막 기절하고 Eu quase desmaiei. 내가 만일에 하나님 믿는 믿음 안 Se eu não 가졌으면 tivesse fé em Deus, 6천 불 가지고 어떻게 했겠어요? o que eu ia fazer com $6 mil? 5천 불 내놓고 Eu ia dar $5 mil. Ah, pastor, desculpa. Por favor, você pode nos ajudar? Aceite só isso. Eu ia ter que implorar, 내 마음에 mas no meu coração, 하나님이 윤종수 김종도 선교사 foi Deus quem enviou o pastor Kim e o pastor Yu. Então eles não podem expulsá-lo, né? Tinha essa fé no meu coração. E quando ele falou isso, eu comecei a falar. 저는 미국인 선교사 굉장히 안 Eu 좋아한다고 não gosto dos missionários americanos. 깜짝 놀라더라고요. E ele ficou assustado. Ah, por que não? 미국인 선교사가 와서 Os missionários dos Estados Unidos só vêm aqui, espalham dinheiro. 현지인 선교사 보면 달러 박스로 생각한다고. E aí vocês pensam que os estrangeiros são uma caixa de dólar. 다 버렸어. Eu lancei essa bomba. 주춤하더라고요. Aí ficou meio chato, né, o clima. 내가 이야기를 했습니다. Aí eu falei, 왜 당신은 목사가 하나님 안 믿느냐고. por que você sendo pastor não confia em Deus? 예배당 지고 빈민군 전 Você constrói igreja, você pregar na favela ou outra cidade, você tem que depender de Deus. Por que você depende do homem? 그래서 제가 이야기했어. Aí eu falei, 난 지금까지 até agora, 굉장히 어렵고 가난할 때도 한 번도 사람에게 어려운 편 mesmo tendo pobreza, e eu não mostrei isso para o homem, né? E mesmo quando eu passei fome, eu só dependi de Deus. 사람에게 손을 벌린 적이 없었다. Nenhuma vez estendi a mão para o homem. E Deus me deu. 하나님을 믿는다. Eu acredito nesse Deus. 그래서 어떻게 하나님 나를 도우신 것을 간증했어요. E eu testemunhei de como Deus me ajudou, cada coisa. 그리고 이제 마지막으로 E por último, 당신들도 vocês 하나님을 também 의지해라. dependam de Deus. 난 케냐에 하나님이 살아 계신 걸 보여주러 왔다. Eu vim aqui para mostrar que Deus está vivo aqui no Quênia. E por último, 윤종수, 김종도 o pastor Kim e o pastor Yu são pessoas que Deus enviou. 대통령도 못 Então nem o presidente do Quênia pode expulsar ele. 그 당신도 복 받으려면 E se você quiser receber bênção também, você fica do meu lado. 전마 사실 Na verdade, 좀 겁이 없는 편이거든요. eu sou uma pessoa assim que não tenho medo. Porque Deus está preparando tudo, né? Por que eu vou temer alguma coisa? 이야기 딱 끝나니까 그 Acabando o assunto, ele falou, 목사님 아. 듣던 대로 훌륭한 분이라고. assim como eu tinha escutado, o Senhor é realmente um grande pastor. E de novo ele me colocou no avião e me levou. 그리고 우리가 이제 저는 집회를 하고 E aí eu fiz a conferência. 제가 케냐를 떠나서 이제
Eu parti do Quênia e fui para Gana. 그분이 내가 케냐를 떠나는 날을 알아요. E ele sabia o dia que eu ia partir do Quênia. 내가 떠나는 날 O dia que eu parti do Quênia, ele ligou para a polícia. Pastor Liu e Pastor Kim, eles já não pertencem mais à nossa missão, para a nossa igreja, né? Então pode expulsar eles. 선교사가 그때 미골이란데 Mas naquele tempo, o Pastor Liu e o Pastor Kim estavam em Migori numa longa viagem evangélica. E os policiais vieram buscá-lo, mas os missionários não estavam ali. 그래서 Por isso, 거기 있는 데이빗이라는 형제 한 pegaram o irmão Davis que estava ali na igreja naquela época. O que Deus faz é incrível. Por quê? 데이빗 그 형제의 Aquele irmão, David, ele tem um vô. 죄송합니다만 케냐의 Desculpa. 선수를 이해해야 돼요. Mas no Quênia, você tem que reconhecer a família, né? Tem o irmão mais novo da Dorothy, que é do Quênia. E ela tem um monte de irmãos, né? Desculpa, é bem grande a linhagem familiar deles. 하고 몇 명이냐고 물어봤어요. Eu perguntei, quantos irmãos você tem? Aí ela contou com todos os dedos e falou 15. 하는 우리 아버지가 경찰서장이라서 E porque meu pai é delegado, 6명 eu tenho 6 mães. 형제들이 많다고 Por isso que eu tenho muitos irmãos. É respeitoso, né? E naquele momento eu entendi. 데이빗이라는 형제 경찰서 잡혀간다. O irmão Davis foi pra polícia e quem foi encontrar com ele é o vô dele. O vô era a pessoa mais poderosa em dar registro para as igrejas. 내가 그 쓴 책 영어로 쓴거 올리바이 지자수업 그거 영어로 번역된 거 내가 영어 E um livro que foi escrito somente pela obra de Jesus e que foi traduzido por inglês, ele leu. Ele veio me procurar e falou, né, eu sou o responsável pelos registros das igrejas e eu vim aqui dar esse registro para vocês, para dar missão, né? E eu assinei. 그분이 자기 손자가 경찰서 잡혀있다는 얘기 듣고 Mas escutando que o neto dele estava 종교 등록서를 na prisão, 제출해가 자기가 ele 접수까지 경찰서 ele mesmo se inscreveu como Missão Boa Notícia e levou para a polícia. 신청하면 종교행위를 할 수 있다. Se fez o pedido, então pode ser liberto. Então, já que ele já fez o pedido para esse registro, pode tirar o David da prisão. E assim ele saiu. E assim, 종교 자기 등록청 제일 높은 사람 등록을 이제 접수를 해. os missionários Yu e Kim, eles conseguiram o registro da pessoa de cargo mais alto para ter esse registro religioso. 그러니까 6년 Em 1996, 3월 5일 날 dia 5 de março, 기적적으로 de uma forma milagrosa, 종교 등록 외국 os quenianos, quase nenhum estrangeiro consegue esse registro de igreja, mas a gente conseguiu. 원래도 케냐 종교 등록 없는 사람들 목사님이 굉장히 많아요. Há muitos pastores quenianos que não conseguem ter esse registro. 그래서 제가 가서 그쪽 교회 목사님들 종교 등록 쓰는 막 관리하고 연보 다 가져라고 막 그러는데 Então, os pastores que querem emprestar esse registro para as outras igrejas falam para aqueles pastores que têm interesse trazer trazer toda a oferta que eles recebem, né? Mas aí a gente falou, não, vem para a nossa igreja, a gente empresta esse registro, a gente não vai receber nenhum dinheiro de vocês só vêm fazer estudo bíblico e eles somente têm que perceber o evangelho e centenas desses pastores vieram para a nossa missão, receberam a salvação. 이제 종교 É incrível o trabalho que Deus faz, né? 이제 그뭐 대학도 설립할 그 자기 거래 우리 대학도 이제 케냐 E com esse dinheiro que eles têm, eles podem se inscrever para a faculdade de Mahanaim, eles podem se formar. É uma coisa incrível que Deus trabalha, como Deus trabalha. 제 마음이 Pessoal, no meu coração, 그날 밤에 naquela noite, 그 목사님이 돈을 se por acaso aquele pastor me pedir dinheiro, o que eu faço? Eu pensei, quanto será que eu tenho que dar para ele? Se eu não der, se ele expulsar os nossos missionários, o que eu faço? 내가 마음에 어려운 고민 속에 내가 막 빠져들어가더라고요. Eu estava me afundando nas dificuldades. 자, 이럴 때 만약에 Nesse momento, eu tenho que dar dinheiro ou não tenho? 주면 얼마를 줘야 Se eu der, quanto eu tenho que dar? Se eu não der, o que será que vai acontecer?
그 목사님 내 돈 아주 당장 E aquele pastor falou, aquele pastor falou, se você não me der, eu vou ligar para a polícia e vou te denunciar agora. Então a gente tinha acabado de enviar os missionários. Imagina se já logo que chegassem fossem expulsos, né? O que a gente ia fazer? 근데 여러분 중요한 건 뭐냐면은 Mas, pessoal, o importante é que no meu coração, Deus estando vivo, 누가 윤용수 김종도 선교사를 케냐에 보내 하나님이 quem foi que enviou os missionários para o Quênia? Foi Deus quem os enviou. 보낸 거 Então, se Deus enviou, quem é que pode expulsar? 하나님 Vejam, 굳게 하신 걸 곱게 할 사람 있어요? o que Deus fez reto, alguém pode entortar? Ninguém. 하나님이 곧게 하신 걸 굳게 할 O que 사람 Deus 있어요? fez reto, o que Deus fez torto, alguém pode endireitar? Não. 세상 형편이 없다는데 우리는 세상 형편 Independente da situação do mundo, na situação do mundo a gente tinha que ser expulso. 하나님이 곧게 하시면 Mas se Deus fizer direito, não tem quem entorte. E se Deus fizer torto, não tem quem endireite. 정말 하나님 감사. Realmente eu agradeci a Deus. 그래서 우리 지금도 종교등록 없어요. Senão, até agora a gente não teria ainda esse registro religioso, 나 우리 종교등록 나 우리 essa licença. 너무 A gente ficou tão feliz quando a gente recebeu essa licença. 지난 수십 년도 우리가 복음이라고 선교하는 Por centenas de anos, pelos anos que a gente ficou dentro do Evangelho, 사람들이 참 많고 há dificuldades, há problemas, há muitas cargas. 내 마음이 그 짐 때문에 무거워. Mas o meu coração fica preocupado, pesado, por causa dessas preocupações e dificuldades. Quando Jesus Cristo entra em atrito contra essas coisas, todas as coisas são resolvidas. Nada pode vencer a Jesus Cristo. Por isso, a gente pôde estabelecer o canal de televisão, a gente pôde abrir escolas, pôde fazer a faculdade de teologia, pode fazer o trabalho da missão, a gente pode fazer o trabalho junto com o governo da África, e assim a gente pode pregar o evangelho para eles. Agora a gente fez uma aliança com o governo do Quênia, que a Missão Boa Notícia vai arrumar a religião do Quênia e que a gente que vai ensinar eles. Porque lá no Quênia tem muitos muçulmanos. Pela lei, a gente recebeu uma autorização para falar sobre a Bíblia. Em qualquer lugar que seja, para todos os jovens, a gente pode falar sobre a Bíblia, para qualquer grupo a gente pode falar. Então, o governo nos deu essa lei. Quando a gente pensa nisso, o meu coração faz tim diante de Deus. Pessoal, eu tinha muitos problemas. No começo, quando surge o problema, eu quero resolver, eu bater o pé, eu fico rodando a minha cabeça, eu fico pedindo ajuda para alguém, mas depois, passando-se o tempo, não aparece caminho nenhum. Por isso, eu pego esse problema, daí eu fico lá balançando, e como eu não consigo resolver, eu procuro a Deus, e quando esse problema entra em atrito com Deus, nenhuma vez não deixou de ser cumprido. Porque não existe nenhuma situação que Deus não possa resolver. Por isso, eu experimentei o quê? Quando Deus trabalha, eu tenho meu método, e eu tenho a fé em Deus. Eu tenho o meu caminho e tenho o caminho de Deus, de Jesus Cristo. Então, quando eu fico escuro, quando eu fico preocupado, quando eu fico com dificuldade, quando eu estou segurando essa carga. Mas entrando em Jesus Cristo, todas essas coisas são resolvidas.
저는 지금도 그때 이제 Eu agora, até agora não consigo me esquecer daquele tempo. 2층 이제 침대 위에서 새벽에 기도하면서 Fazendo culto de madrugada, né? Ai, se aquele pastor pedir dinheiro, o que que eu faço? Se ele expulsar nossa missão, o que que eu faço? 한 생각. Então eu estava dentro desse pensamento muito confuso. Eu tenho $6.000 e dentro desse dinheiro, quanto eu tenho que dar se ele me pedir? Será que eu tenho que dar $1.000, $2.000? Para mim para mim, como eu sou uma pessoa assim sem muito dinheiro, para mim é $1.000, $2.000, mas ele estava pedindo para mim $450.000, $120.000. 제가 막 가는데 그 이제 옆에 사람 말하기를 E as pessoas ao meu redor estavam falando, e o pastor da nossa igreja recebeu muita bênção. Tem 3 carros do Land Rover, tem outro carro, outro. 랜더로 뭐 어떻게 샀는지 알겠더라고요. Aí eu pude descobrir como é que eles compraram o Land Rover. 근데 내가 이제 막 그런 문제로 Então, com esses problemas, 듣다가 eu estava complicado, mas aí 만나. o meu coração se encontrou com Jesus Cristo. 그 목사님이 돈을 달라고 어떻게 Aquele pastor, quando pede dinheiro, o que que eu faço? Se ele não quiser, ele vai me expulsar. E aí eu estava com o coração complicado, estava pensando. Aí estava tudo bagunçado, confuso. 딱 만나졌어요. Só que aí eu encontrei Jesus Cristo no meu coração. 그다음에 Meu coração se encontrou com Jesus Cristo. E depois, 김종덕, 윤종수 두 선교사를 보내. eu pensei, quem foi que mandou os missionários para cá? Foi o pastor Oxupar, que foi a missão Boa Notícia? Ou foi Deus quem mandou? 하나님이 보내셨다. 그러니까 막 Foi Deus quem nos enviou. 해결돼 버리는. Então todos os problemas foram resolvidos a partir daí. 말미암아 되시. Porque nada pode ser resolvido senão pelas mãos de Deus. 하고 무거운 짐진 자들 다 내게로. O que é? Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Se encontrar com Jesus Cristo, vem o descanso. Tem descanso. 인다. Em todas as coisas você pode descansar. 여러분들이 지금 예수를 믿지만 이런저런 Então, embora agora vocês acreditem em Jesus Cristo, mas vocês estão preocupados por quê agora? 만나 예수님에게 Porque 그 문제가 정확히 넘겨지지 않아서 그렇지. vocês não passaram exatamente esse problema para Jesus Cristo. 그 문제 정확하게 예수님의 손에 Se esse problema passar exatamente para a mão de Jesus Cristo, o que pode se tornar problema na sua vida? Nada. Nada. 여러분 저는 Pessoal, antigamente, eu era muito pobre, eu tinha muita dificuldade, 사람들이 많아서 tinha muitas pessoas que nos perseguiam. Quando a gente queria fazer alguma coisa, tudo se tornava problema. 방송국에 방송을 하려고 할 때도 Quando a gente queria fazer transmissora de rádio, eu passei por muitas dificuldades. Quando eu queria publicar o livro também, passei dificuldade. Quando eu queria pregar na prisão também. Então, todos os lugares eles me impediram. Mas, a cada momento que acontecia isso, 만나니까 예수님이 me encontrando com Jesus Cristo resolveu tudo. Por isso, Jesus Cristo podia me dar descanso no coração. 제가 극동방송에서 Eu 방송을 했어요. Eu fiz uma transmissão na rádio, 주변에서 mas ao redor, as pessoas, naquele tempo, 방송 측에서 청취자 na transmissora, 제가 정말 선호도 1위를 했어요. 극동방송 측에 저 때문에 녹음 테이프를 por causa das transmissões que eu estava fazendo, as pessoas estavam pedindo as fitas gravadas, né, das minhas pregações. 그제 시기하는 목사님들이 막 이다이다 막 그래가지고 E os outros pastores começaram a chamar a gente de herege, né? E aí essa transmissão foi cancelada. 난 되고 책을 출판하고 싶어. Então, eu queria fazer publicação de livro também. E naquele tempo, a gente fez o livro, a conferência em Busan, e conforme essa pregação, foi escrito o livro O Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo. 86년 Em 1986, 87, 전두환 대통령 당시이기 때문에
Porque era a época do presidente Chung Do-an, então ele não podia dar lei. Ele falou que todos os... ele liberou para que qualquer coreano pudesse publicar qualquer livro. Mas os estrangeiros tinham que... distinguir qual tipo de publicação seria, né? Então a gente tinha que publicar livremente. Mas o presidente Chung Do-an, ele estava com essa lei, então a editora tinha que se registrar. E quando falaram, aí quando a gente queria publicar, falaram que não podia. Aí a gente perguntou, mas qual o motivo? Não sei. Aí depois a gente descobriu que não que tinha umas documentações erradas, né? Mas, pessoal, toda a cidade de Seul estava chamando a gente de herege. Mas então que editora iria querer publicar o meu livro? Naquele dia, eu jejuei um dia por causa desse livro. Eu não jejuo muito bem, né? Mas jejuando aquele dia, eu tive um momento de ficar diante de Deus. Eu estava com fome, né, naquele momento, mas o meu coração ficou muito próximo de Deus, né? E eu tinha paz. E fazendo jejum, eu tive um coração de que Deus me daria essa publicação do livro. E depois disso, assim, casualmente, eu descobri uma igreja, uma outra igreja, me encontrei com o presidente daquela igreja, e eu conversei com ele, ele falou para mim que ele estudou numa faculdade de teologia da Inglaterra. Então, 2 missionários da Inglaterra vieram para a Coreia para ensinar. Então, eles voltaram para a Inglaterra. Eles escutaram que uns missionários da Coreia vieram e foram procurar. E eles falaram que aí se encontraram com um pastor Oksu Park, né? Daí eu me encontrei com o responsável. Conversando com eles, nossa, tava muito boa a conversa, né? E aí eu mostrei o original do Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo. E eles falaram o quê? Pastor, desculpa. Ano passado a gente publicou livro e em 87, a gente publicou o livro, mas não vendeu o suficiente. Então, quem pode decidir se vai ou não publicar o livro é o diretor-geral, né? E aquele diretor-geral olhando para mim falou, nossa, Pastor Park, o senhor veio. Aí eu falei, eu não me lembro quem é o senhor direito. Daí ele falou, o senhor não me conhece, né? Eu falei, eu participei várias vezes da sua conferência e recebi a salvação, pastor. Eu senti que realmente Deus tinha preparado ele. E naquele tempo, pela primeira vez, a gente pôde publicar o livro O Segredo do Perdão dos Pecados e Como Nascer de Novo. Se a gente for ver pelo método humano, era algo impossível. Mas eu vi Deus, Ele trabalhando. Durante a minha vida surgiu muitos problemas, dificuldades, mas a cada momento que acontecia isso, mesmo que eu utilizasse todos os métodos humanos, não dava. Mas no final, quando o meu coração se encontrava com o de Deus, todas as coisas resolveram. E assim, meu coração podia ter paz quando eu me encontrava com o coração de Jesus. Por isso, pessoal, não existe nada que o Senhor não possa fazer. Hoje de manhã, eu quero falar com vocês. Eu li 2 Coríntios capítulo 6.
읽지는 2 못하는 Coríntios, capítulo 6, a gente não pode ler ele inteiro, mas olhem bem. Versículo 9. 다 같이 읽어보겠습니다. 6장 9절. Vamos ler todos juntos, capítulo 6, versículo 9. 시작. 2, 3 e já. Como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. 10절. 시작. 10, 1, 2, 3 e já. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. 모든 것을 가진 자로다. 자, 여기를 보세요. Olhem aqui. 제가 어느 날 이 성경을 읽었어요. Um dia eu li essa palavra. Eu li essa Bíblia. 우리 집 사람이 저하고 결혼해서 A minha esposa se casou comigo. E faz 40 anos que a gente está vivendo junto. 41년 되는데 Então, no ano que vem, no mês de abril, faz 41 anos. 우리 사람 날 보고 늘 좁쌀 영감이라 그래요. A minha esposa 좁쌀 영감. me deu um apelido. 제가 진짜로 좁쌀 영감처럼 살았어요. 내가 84년도 처음 서울 왔을 때 Em 1984, quando eu vim pela primeira vez em Seul, 다 때우는데 서울 사람 돈으로 다 as pessoas de Gyeongsang-do, elas resolvem tudo pelo corpo, mas as pessoas de Seul resolvem tudo pelo dinheiro. As pessoas de Gyeongsang, 때워요. então, porque eles não têm muito dinheiro, então tudo eles querem resolver com o corpo. 와서 보니까 몸으로 Mas eu vim em Seul, 돈으로 때우는 게 한. as pessoas não resolvem as coisas com o corpo, mas com o dinheiro. 제가 우리 사람 돈 쓰는 거 보니까 Quando eu vejo a minha esposa gastando dinheiro, 쓰는데 경상도 사람 나한테 a minha esposa é... 남자 그 일일이 다 이야기를 뭐 많이 Os homens, eles aguentam muito para falar alguma coisa, né? E como a minha esposa percebe isso, a minha esposa me deu um apelido, né? 저는 막 우리 교회에 문 닫는데 바쁘고 전기불 끄는데 바쁘고 Eu fico ocupado em fechar as portas da igreja, apagar a luz, fechar a água. 맨발 가니까 여러 Quando eu vejo... Porque no inverno a gente tem que fechar as portas para manter o calor dentro do quarto do aquecedor, né? Então, eu quero ser... a minha esposa me chama de pão duro, né? Porque eu era muito pão duro. 근데 하나님이 Mas 나를 Deus. 인도하시는데 Deus me conduz. 정말 하나님 나를 인도하시면서 E Deus realmente me conduzindo. 제가 84년 Em 1985, em 84 eu vim para Seul. 병원에 E naquele tempo o pastor Oh, ele foi internado no hospital. 치료비를 내야 하잖아요. E eu tinha que pagar a internação dele. 매주 수요일 날 치료 Toda quarta-feira eles cobram a internação das pessoas. 치료비 한 200만 원쯤 밀린 것 같아요. E eu acho que estava faltando $2.000 naquele tempo. 굉장히 큰 돈이었어요. $2.000 naquele tempo era uma grande quantia para nós. 서영이 한양대학병원의 보급과에 A minha cunhada, ela trabalha 입원을 시켰는데 lá 서영이 보증 naquele lugar, né, naquele hospital, e ela é enfermeira. 병원에 매일 이제 하루에 E, 어떤 e todos os dias eu ia para o hospital, né? E mesmo à noite, tarde, assim, eu ia visitá-lo. 만나고 이제 그 Aí eu me encontrava com aquele pastor e estava conversando um pouco com a minha cunhada. 밀렸지. Aí eu falei, faltou pagar, né, essa semana. 우리 입원비 좀 내야 하지. Aí eu falei pra minha cunhada, né, tem que pagar, né, essa vez. Aí a minha cunhada perguntou, você tem dinheiro? 그러면서 하는 말 있으면 좀 내면 좋다 하더라고요. Aí ela falou, se tiver, é bom pagar. 있으면 내야지요. Tendo ou não tendo, tem que pagar, né? 근데 그때 내 마음에 갑자기 Mas naquele tempo, 침이 꽉 들어오는데 우리가 그때 naquele tempo, 대치동 119번지에 반 지하에 살았는데 a gente vivia metade de um porão, né? 부모님이
저들에게 오더니 기간이 Aí veio a dona da casa e falou: ah, acabou a época do aluguel, né? Você quer continuar aqui? Aí eu falei: ah, sim, é muito bom ficar aqui, a gente quer continuar. Mas depois de alguns meses, 85년 4월 달인데 e 나가라는 no mês de abril de 85, mandaram a gente embora. 이 길을 했잖아. Mas, senhora, a gente decidiu ficar aqui. 어떤 사람이 와서 우리 목사 É que veio uma outra pessoa 답답했다고 말이야. e falaram que o pastor ficar aí embaixo é ruim, né? Para o senhor viver no porão por causa do gás tóxico. Quem é? Ah, foi um jovem da nossa igreja que passou ali e falou assim. Não, porque na igreja tem muito desse tipo de pessoa, né? Então a gente tinha que sair naquele tempo. Mas para achar, 100만 원을 전세를 더 보태야. mas para a gente achar outro lugar, a gente tinha que colocar mais $5.000. 그때 이제 성북교회 개척하는데 350만 Naquele tempo, 300만 원. a igreja de São Paulo ia fundar, precisava de $3.500. A igreja de Chonnam também ia mudar, precisava de mais $3.500. 이야기할 때 그때 Naquele tempo, quando a minha cunhada falou aquilo, 갑자기 무거운 집이 de repente uma carga muito pesada 200만 원. estava nas minhas costas. Ah, 2.000 de hospital, mais 5.000 da casa, mais 3.500, mais 2.500. 나를 막 눌러오는 거야. De repente, uma grande quantia de dinheiro estava me pressionando. 내가 처형한테 무슨 얘기를 했냐면 Aí eu falei o que para minha cunhada? 나에게 큰 돈을 Deus 만드시는데 continuamente está fazendo eu gastar uma grande quantia de dinheiro. Eu acho que está na hora de eu gastar uma grande quantia de dinheiro. 그 차를 몰고 나오는데 Aí eu peguei o carro e estava saindo. 하나님 왜 이렇게 큰 돈 쓸 일을 붙지? 이거 E eu estava pensando, Deus, por que o Senhor deu tanto dinheiro assim para eu gastar? Porque o Senhor vai me dar, me deu esse coração. 달 사이에 그게 다 E em um mês, todas essas coisas foram 엄마 아파트 realizadas. E naquele tempo a gente se mudou para o apartamento Oman, que é muito famoso. Naquele tempo, eu fui para conferência em Jeju e quando eu voltei, a minha esposa já estava no apartamento novo. 우리 아파트에서 막 E os irmãos estavam ali reunidos, os irmãos estavam felizes, estavam preparando comida. 공자 그때 전충열 목사님 충주 전현지 Aí eu chamei o pastor, o irmão Chungju, né? Oh, como é que foi que ficou esse dinheiro que faltava, né, para alugar? Ah, foi tudo coberto, né? Já tá tudo preparado. Já deu tudo certo. 됐느냐니까. Tá, mas como é que deu tudo certo? Tudo deu certo, pastor. 아마 그때 전충열 행자 그 돈을 댄 것 같아. 내가 잘 모르는데. Eu acho que aquele irmão que pagou, né? Eu não sei direito, mas ele até agora eu não sei direito quem foi. 진짜 Em um mês, 적인 숫자 지금은 아닌데 aquela quantia tão grande de dinheiro, não agora, mas naquela época, era uma grande quantia de dinheiro para mim. 정리되는 걸 봤어요. Mas eu vi tudo aquilo sendo organizado. 그때부터 저는 좁쌀 영감이 E desde então, eu me libertei um pouco do apelido de pão duro. 그래서 그 다음부터는 대덕 E desde então, a gente comprou o centro de retiro de Taedok. A gente começou a fazer grandes trabalhos. Antes disso, a gente ficava tremendo para não gastar muito dinheiro, né? Mas eu vi Deus conduzindo. 돈 문제나 비자 문제나 Problema de dinheiro, problema do visto, qualquer problema que seja. 크게 발버둥 치면 안 됐는데 Mesmo que eu esperneasse, não dava. 예수님을 만나요. Mas um dia meu coração se encontra com Jesus Cristo. Do coração. 예수님으로 Então, 해결되지 através de Jesus Cristo, 수도 없는 거예요. não existe nenhum problema que não possa ser resolvido. 자, 여기서 Aqui, 10절에 고린도후서 6장 10절에 versículo 10, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. Nada tendo, mas possuindo tudo. O que quer dizer isso? 이 사람이 아무것도 없습니까? Essa 모든 걸 pessoa 가진 사람입니까? não tem nada ou ela já tem todas as coisas? 그렇죠? Não é verdade? 없어요?
não tem nada. 모든 걸 가진 자인데 É uma pessoa que tem todas as coisas, 없는 것처럼 보인다 이거죠. mas parece que ela não tem nada. 모든 걸 가졌다. Parece que ela não tem nada, mas ela possui todas as coisas. 가진 자예요, 아니에요. Então, essa pessoa tem todas as coisas ou não? 거기에 느끼기에 아무것도 없는 자다. Mas quando ela sente que não tem nada. 내가 오늘 이서 깜짝 놀란 건 Eu me assustei hoje lendo essa Bíblia, por quê? 옛날부터 가난하고 어렵고 Desde antigamente eu era pobre, difícil. Então eu sempre pensei que eu não tinha nada e eu vivia assim. 저 뭐라고 말해? 너는 모든 걸 다 가졌다. Mas a Bíblia diz o quê? Que eu tenho todas as coisas. 그 뒤를 쭉 돌아보니까요. E olhando para trás, 제가 복음을 전하면서 돈이 없어서 못 해본 적. pregando o Evangelho, eu vejo que eu nunca deixei de fazer nenhum trabalho por falta de dinheiro. Essa vez, fazendo o acampamento mundial da IYF, 분명 왔잖아요. vieram uns 20, 30 ministros do exterior. 국회의원 하면 막 Vieram também os vice-ministros, secretários, vieram quase 40 pessoas. 그분들이 그 나라에서 우리를 도와서 일하는 막 Quando eu vejo eles nos ajudando nos países deles, eu fico tão agradecido. 우리가 이번에 그 도미니카 Essa vez, o país da República Dominicana, 와서 aquele prefeito veio e recebeu a salvação. E quando a gente fez o acampamento mundial lá na República Dominicana, a prefeitura pagou tudo. 사람들 다 모아놓고 기업하는 다 O prefeito chamou todo mundo, fizeram... 다 왔더라고요. Porque o prefeito chamou, todo mundo veio. Pediu para eu pregar. Depois que eu pregava, 이저 호텔 식사비 네가 다 책임지라 예 하고 ele falava para o secretário dele, você paga toda a refeição que o pastor fizer no restaurante. Você está responsável pelo hotel do Pastor Park, você é responsável pela publicação, pela propaganda. Então eu nunca dormi num hotel tão bom quanto aquele. 대통령인 줄 아냐? 당신 대통령 Aí eu perguntei pro prefeito, senhor prefeito, o senhor acha que eu sou presidente? Não, você é mais importante que o presidente, ele falou para mim. 구원을 받게 하나님이 하셨고 Então Deus fez isso para que muitas pessoas pudessem receber a salvação. Ah, eu não sou pobre. Parece que eu sou pobre. 자 그러면 우리가 모든 걸 가졌는데 Então, 왜 nós possuímos todas as coisas. 가난한 자처럼 보이냐? Mas por que nós parecemos pobre? Por que parece que a gente é pobre? 성경이 그걸 자세히 A Bíblia, ela esclareceu cuidadosamente. E em 2 Coríntios, capítulo 6, está escrito assim. Versículo 11. 10절에 근심하는 자 같다는 항상 기뻐하고 가난한 자 같다는 많은 사람 Versículo 10. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. 너희를 향하여 Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. 너희가 우리 안에 좁아진 것이 아니라 Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. 자녀에게 말하도 하노니 보다 Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Então aqui está falando o quê? Em 2 Coríntios capítulo 6, não é que vocês são limitados, mas dentro do seu coração vocês se limitaram. 이게 무슨 말이에요? O que isso quer dizer? 너희 마음 안에서 좁아졌다. Vocês se limitaram no seu coração. 우리가 하나님으로만 전능한 하나님 같이 Pessoal, 부유한 자인데 nós somos ricos assim como Deus Todo-Poderoso. Mas Satanás colocou um pensamento em mim. Eu sou pobre. Ele colocou esse pensamento. E assim meu coração se tornou pobre, se tornou limitado. 자 여러분 잘 들어보세요. Pessoal, escutem bem. 교회 다니는 많은 사람들이 열이면 열, 백이면 백. Hoje em dia, muitas pessoas frequentam a igreja de 10, 10, de 100, 100. Quando a gente pergunta se tem pecado, dizem que tem. Ficam implorando pelo perdão do pecado, certo? Não é? 그럼 냉정하게 따지면 그들이 죄가 용서. Então, se a gente vê friamente, os pecados dele foram perdoados ou não? Foram ou não foram? Onde? Na cruz. 그리고 이 하늘나라 어디에도
Em nenhum lugar do céu 다 지워졌어요. 피로. está escrito o nosso pecado. Todos os pecados foram lavados pelo sangue. 그러니까 우리가 죄가 흰 눈보다 이게 사해진 게 Então, o nosso pecado ter se tornado mais branco que a neve foi tais. Mas Satanás, dentro de nós, dentro do nosso coração, ele nos tornou em pecador. Dentro do nosso pensamento. Amém? Entendem? Estão entendendo? Dentro do nosso pensamento, Satanás nos engana. Você mentiu, então você não tem pecado? Lógico que você tem. Você roubou, então você é pecador. Você tem pecado. Como você fala que não tem pecado? Vamos supor. Eu estava numa conferência e veio uma senhora. E ela se ajoelhou diante de mim e começou a chorar. Aí ela falou, pastor, eu sou uma parteira. E ela falou o quê? No começo ela era parteira e uma jovem, ela foi estuprada e foi estuprada por um homem e essa jovem pediu para fazer aborto e ela fez o aborto nessa jovem. E continuamente as mulheres a procuravam para ela fazer aborto. De criança de 1 mês até 9 meses. Ela fez aborto em muitas mulheres. E essa mulher veio para a minha conferência e começou a chorar. Pastor, esse pecado também pode ser perdoado dentro de mim. Acorda. Como você acha que esse tipo de pecado pode ser perdoado? Vai para o inferno. Realmente, dentro do meu coração, nossa, essa mulher, ela exagerou. Ela matou centenas de crianças. Mas quando eu vi a Bíblia, o meu coração não podia falar o que eu pensava. Senhora, se fosse para falar como o meu coração, não poderia falar assim. Mas na Bíblia, pelo sangue de Jesus Cristo, até esses pecados foram perdoados, está escrito. Porque eu sou pastor, né? Eu tenho que falar da Bíblia, eu não posso falar do meu pensamento. Quando eu vi aquela senhora, ela parecia tão má aos meus olhos. Mas quando abri a Bíblia e vi, desde criança, de 1 mês até 9 meses, ela fez esses abortos nas mulheres. Crianças que não conseguiram nem ver a luz morreram. Na Bíblia diz que Jesus Cristo perdoou até esse pecado. Por isso, se vê com os olhos do céu, de Deus, quando Jesus Cristo morreu na cruz, naquele momento, qualquer pecado que a humanidade tenha cometido, já foi perdoado. Tudo. Quando ele derramou seu sangue na cruz. Por isso, em qualquer lugar que seja do céu, não tem nada que fale que se lembre do nosso pecado. E por último, no coração de Deus, dentro da memória de Deus, Deus viu, essa pessoa cometeu pecado, esse malvado, até essas lembranças ele apagou. Amém? Amém. Por isso, Deus jamais se lembrará dos nossos pecados e iniquidades para sempre. Entenderam? Deus se lembra ou não dos nossos pecados?
감사합니다. 우리 죄를 사해 Por isso a gente fala, ai Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor lavou nossos pecados. 내 아들 Ah, mas naquele dia, meu filho morreu na cruz pelo seu pecado. É verdade isso. Mas eu não sei que pecado que você cometeu. 기억이 나지요. Ai Deus, como o Senhor não vai se lembrar? Lógico que o Senhor se lembra. 제가 결혼하고 신혼 초에 우리 집 사람 좀 Depois que eu me casei, teve motivo que eu e minha esposa brigamos. 당신 전에도 이랬잖아. Porque quando a minha esposa fazia alguma coisa de errado, eu me lembrava, ai, você fez assim também a outra vez. 좀 잊어버리라. Ai, minha esposa, ai, você lembra de tudo. Ai, esquece um pouco. 세 번, 네 번 자꾸 그러냐. 제발 좀 잊어. Ai, por que você fica falando 5, 10, 20 vezes a mesma coisa? Por favor, esquece. 남자가 왜 그러냐고 말이지. Ai, por que um homem é assim? 딱 기억지 않아. Aí eu falava, tá, vou esquecer. Daí eu falava, não vou mais me lembrar. 나오면 또 얘기가 나오는 Mas eu não sei como, e quando a gente conversava, de novo saía assim esse assunto. Ai, você se lembrou de novo. 그걸 안 하려고 해도 기억이 나. Eu não queria me lembrar, mas automaticamente eu me lembro. 우리 남편도 좀 그렇지요, 그죠? 그래요, 안 그래요? Maridos, vocês são assim, não é? É ou não é? 인간, É, a gente se lembra. Isso é ser humano. 하나님은 어떻게 우리 죄를 기억 안 할 수가 없을 텐데. Como é que Deus não vai se lembrar do nosso pecado? Ele deve se lembrar, mas ele diz que ele não se lembra. 없지, 그죠? A gente não tem como não se lembrar, não é verdade? 선물 있는 우리 사람 다 알고. Vivendo assim como um casal, a minha esposa sabe todos os meus erros e defeitos. Eu também sei os defeitos da minha esposa e a gente briga às vezes por causa dessas coisas e aí a gente vai saindo a fúria, não é? E quando a gente briga como casal, isso daí se torna arma. A gente guarda e quando chega a hora a gente tira essa arma e atira, não é? Todos são assim. 하는 게 Mas o que eu não consigo entender, passando-se o tempo, eu não consigo me esquecer direito. Os erros da minha esposa. A minha esposa também deve ser assim. 어떻게 그걸 기억지 않았는지. Como Deus não vai se lembrar? 기억 안 한다면 안 하기 때문에 안 하는데. Deus não tem motivo para mentir. Se ele fala que não se lembra, é porque ele não se lembra. Deus não se lembra do nosso pecado. 우리 죄의 기록이 없. Em qualquer lugar que seja do céu, não tem nenhuma lembrança do nosso pecado. Deus não se lembra do nosso pecado. Todo o nosso pecado foi perdoado, foi resolvido. 나라도 해결되고 하늘 Está escrito na Bíblia que foi resolvido no céu, foi resolvido na memória de Deus. Não, existe um lugar que não foi resolvido. Foi só dentro do nosso coração que resta o pecado. 마귀가 쏘기 아멘. 어디에만 Porque Satanás engana. Aonde? No nosso coração. 마귀가 너 죄 지었잖아. 기억나자. 너 도둑질 했잖아. Satanás fala, viu, você cometeu pecado, você roubou, você adulterou, você abortou, você assassinou, você fez. 사탄이 죄 Então, dentro do nosso coração, Satanás faz restar o pecado e faz com que a gente se lembre que é pecador. A gente faz a gente pensar que é pecador. Em nenhum lugar desse mundo, pela cruz de Jesus, não existe nenhuma memória, nenhum resto de que os nossos pecados que os nossos pecados restaram, porque Jesus Cristo já lavou nossos pecados mais brancos que a neve. Amém? Somente resta na minha memória, no meu coração. 막 이런 생각 저런 생각 넣어줘가지고 Satanás coloca esse, aquele pensamento. Ai, como é que... Ai, eu vou ser pecador, vou ser pecador. E vai limitando o nosso coração. Limita. 틀린 사람 보면요. Quando a gente vê os endemoninhados, 이끌리는 é arrastado por esse demônio. É arrastado. 어떤 생각을 넣지. 자기 속 생각 마음 Satanás coloca esse pensamento. 죄인이지. É só dentro do pensamento que é pecador. 죄인이 아닌 거야. Mas, na verdade, não é pecador. 형제자매 여러분, 우리가 가난한 사람. Irmãos, nós não somos pobres. 막그 버섯 다 길머지고 Pessoal, 집다 길머지고 다닙니까? só porque todos são ricos, todos têm casa, constroem, 그것도 내 돈. e ficam carregando dinheiro, e as pessoas carregam dinheiro, guardam no banco, não é? E quando eu não tenho dinheiro... Então, se eu tenho milhões de dinheiro no banco, eu sou rico ou não sou? Então, sou, mesmo que não esteja comigo. Então, quando eu me visto como mendigo, as pessoas podem pensar que eu sou mendigo.
Mas se eu tenho alguns milhões de dólares no banco, na verdade, eu sou rico ou sou mendigo? 내 형편보 나는 가난하게 느끼지. Mas, se você não vê o que está no banco, mas se você vê a sua situação, então você pensa que é mendigo. Então, Satanás faz a gente olhar só para a nossa situação. Por isso, na Bíblia diz, nada tendo, mas possuindo tudo. Por quê? 예수의 능력도 Se Jesus estiver comigo, o poder de Jesus, 재물도 a paz, a felicidade, os bens, todas as coisas, porque estão dentro de Jesus Cristo, 아닌데 nós não somos pobres. Mas Satanás, ele faz a gente pensar que é pobre. 이마 좀 펴요. Deixa a sua testa sem rugas, entendeu? 님들아 Sorriam, seus ricões. 모든 걸 가졌으니까 얼마나 부유해요. Nós temos todas as coisas, por isso nós somos ricos. 가난하다고 생각했는데 Eu pensava que eu era pobre também. 하나님이랑 다 허락하시더라. Mas Deus permitiu todas as coisas. 사탄이 우리를 Por isso, 하나님 부욕해 했는데 가난하게 못해 우리 생 Deus, ele nos fez rico, mas dentro do nosso pensamento é que nós somos pobres. 한 번은 제가 Uma vez, eu estava fazendo uma conferência. 내가 자기 아버지를 데려왔어요. Uma irmã trouxe o pai dela. 근데 그 아버지가 72살인데 E o pai dela tinha 72 anos. E ele tinha aquela doença de desconfiar da esposa. Ele dizia que a esposa dele estava dormindo com outro homem. E as filhas tinham muita vergonha disso, né? Falaram pra mim, ai, pastor, ele não tem nem prova em falar isso. 있으면 그때 왜 잡지? Ah, então se você tem prova, por que você não pegou ela? 넣느냐고. Você deixou ela dormir com outro? 답답한데 목사도 한 피네. Ah, pastor, você também me deixa agoniado. 그리고 어처증 있는 사람들은 자기 아내 A pessoa que tem essa desconfiança do parceiro, o parceiro não, a parceira não fizeram nada. Mas Satanás coloca o pensamento, ai, deve ter feito assim, assim. Então coloca esse pensamento, então fez. 어부정도 그래요. 어부정도. Pessoal, é a mesma coisa com a doença de quem tem desconfiança do marido. Todo mundo diz que da Coreia tem essa doença. Todas as mulheres também desconfiam do seu marido. É bom viver em Jesus. 이 어떤 여자를 너 Mas Satanás 막 그렇게 끌어가면 fica colocando o pensamento na mulher, né? Ai, seu marido tá com outra mulher. Então, dentro do pensamento, começa a enxergar dessa forma. Uma vez, uma irmã da nossa igreja, quando eu estava em Daejeon, 남편을 전도하러 갔어. 그래서 제가 다 갔더니 그 이제 eu fui pregar pro marido dela. 뭐라 그래서 E naquele dia eu fui sozinha. Sozinho porque o marido pediu. 딱 그래. 목사님 Eu fui. Aí aquela irmã falou, pastor. Aí ele falou, pastor, você veio sozinho? Vim. Ninguém veio com você? Não, ninguém veio. Ninguém te seguiu? Não, ninguém me seguiu. Ai, que bom. 그래서 나를 감시한다고 하면서 Sabe que da casa agora, lá da presidência, eles estão me vigiando? Ai, é verdade. 납성차가 다 서서 자기를 지키고 Sempre na frente do nosso apartamento tem um carro estacionado. Sempre na frente dos apartamentos tem um carro estacionado, não é? Dos prédios. Todos os dias quando eu saio, esse carro me segue. 제가 제 아들하고 한 번 농담을 했어요. 야 영구가 얘 Eu uma vez falei brincadeira com meu filho, ô Yongguk, o pai é famoso. 내가 차를 타고 Por quê? 뒤에 차들이 쭉 따라와. Porque quando eu ando de carro, vem um monte de carro seguindo atrás de mim para ver o pai. 제 아들이 뭐라 하면 아버지도 착각하실 때가 있는데 O meu filho falou o quê? Pai, o senhor também tem os seus momentos de ilusões? Por quê? Pai, assim, não estão se seguindo, estão seguindo a mim. 저
저보다 한 단수 높은 거예요. Então, meu filho tá um nível acima de mim, né? 아빠 제가요. 학교 가면 학생 Pai, eu, 들어와요. 저 보려고요. quando eu entro pra escola, vem um monte de aluno atrás de mim só pra me ver. 저 보려고 제일 먼저 우리 반에 들어와요. Então, pra me ver, a professora entra primeiramente na minha classe. 녀석이 É brincadeira, né? Quando ele era criança, ele falava frequentemente isso pra mim. Pai, 코끼리 코 안. qual é o maior nariz de todos os narizes? O nariz do elefante? Não, é o nariz do México. 딱 크더니 하는 말이 할아버지. Então, meu filho falava isso. Aí agora o meu neto fala o quê? 소금을 가장 비싸게 팔면 어떻게 팔아요? 비싸게. Pra vender o sal, meu neto deu uma charada. Pra vender o sal mais caro, como é que vende? Ah, só você embrulhar direitinho. Não. 굉장히 비싸요. 소도 비싸고. Então, se você vender... 소금이 싸지. 소하고 금하고. Então, so é boi em coreano e kum é ouro. Então, se você vender so, o boi e o kum, ouro, separado, então vai vender muito caro, né? Então, eu tô sendo fui pego pelo meu filho e agora tô sendo pelo meu neto. 누구 데려온 거 아니죠? Então, eu fui para aquele homem, ele falou, pastor, o senhor veio sozinho, né? Ninguém te seguiu. Você deixou o carro lá fora? Ninguém estacionou? 여러분 이분은 생각 속에서 Pessoal, 누군가가 자기를 dentro do pensamento dele, alguém falou para ele que ele está sendo seguido. Mas na verdade, estava mesmo ou não? Por que vão seguir a ele, vão espiar ele? 따라다닌다고 생각해요. Dentro do pensamento dele, ele pensava que sempre tinha alguém o seguindo. Dentro do pensamento dele, Satanás colocou esse pensamento e fez com que o coração dele não pudesse descansar, fazendo o coração ficar fraco, e assim o coração dele ter facilidade, Satanás poder ter facilidade de poder trabalhar no coração dele. Por isso, uma vez eu estava na igreja de Gangnam, aí a minha esposa falou que apareceu um demônio na nossa igreja. Aí eu perguntei, quando? A irmã estava dormindo e à noite ela foi pro banheiro. E ela foi pro banheiro. Quando ela abriu a porta, tinha alguém sentado e ela fechou a porta na hora. Aí ela esperou por 5 minutos sair, não saiu, 10 minutos, aí depois quando ela viu, já não tinha mais ninguém lá. E ela subiu assim, quase histérica. Aí eu falei pra minha esposa, eu queria me encontrar uma vez com o demônio. Eu falei, querida, o demônio, ele não tem carne, ele é um espírito. Se eu me encontrar com o demônio, eu quero falar. Você que é o demônio? A primeira vez que eu te vejo. Você não tem corpo, né? Então me empurra. Não dá pra me empurrar, né? Me puxa, então não dá pra me puxar, né? Você não tem braço, você não tem carne, você não pode me perturbar, você não consegue me perturbar, né? Você só tá me dando medo. Vai, tenta, tenta, tenta. Pessoal, porque o espírito, o demônio é um espírito. Satanás tocar na nossa carne, no espírito, não pode, porque é espírito. Ele não tem carne. Mas ele coloca um pensamento em nós, ele arrasta o nosso coração e coloca num lugar completamente errado. Por isso, nós somos ricos, mas Satanás faz o trabalho de a gente sentir que é pobre. Amém? Pessoal, levanta a mão quem pensa que é pobre. Quem pensou já que é pobre? Fala a verdade. As pessoas de Seul não conseguem ser verdadeiras, né? Tá, agora abaixem a mão. Hoje todos vocês se tornaram ricos. Amém? Pessoal, o Deus que criou os céus e a terra, porque vocês fizeram bem, que não é por isso que Ele é seu Pai, mas pela cruz de Jesus Cristo, Ele se tornou seu verdadeiro Pai. Entenderam? Entenderam? Ele se tornou seu verdadeiro Pai.
할아버지 보고 싶어요. O meu neto falou, pai, tô com saudade. Quando o senhor veio para os Estados Unidos, compra presente para mim, tá? 아니니까 손자 선물 한 번도 사준 Como eu fico muito ocupado, eu nunca comprei um presente para o meu neto. 애비가 딱 내가 올 때만 선물 사가지고 할아버지가 Aí, quando eu vou 내 애들이 para os Estados Unidos, meu filho mostra o presente e fala, foi o vô que trouxe, né? Ele compra no meu lugar. 우리 손자 딱 가면 Vô é muito bom. Quando eu vou, o meu neto dorme comigo. Falou que é muito legal para ele. Por quê? Porque quando é legal, por quê, né? Porque me chuta, dorme, coloca o pé em cima de mim, dorme como um relógio, né? Mas mesmo assim eu amo meu neto, né? Então o ancião Do ainda não tem neto, por isso ele não sabe esse sabor. Mas o verdadeiro sabor da vida de uma pessoa é ter neto. Quem não teve neto ainda, então é porque ainda não experimentou o verdadeiro sabor. 분명히 우리는 죄가 완벽하게 해결돼 Com certeza, 하는 날 그 어디에 가도 우린 깨 quando o problema é perfeitamente, 우리 죄의 o nosso pecado foi perfeitamente tratado. Por isso que não existe nenhum lugar desse mundo que esteja na lembrança do nosso pecado. Jesus Cristo já lavou todos os nossos pecados, mais brancos do que a neve. 하나님을 속여가지고 박옥수 목사 죄 Mas Satanás 죄 있다 아무개 engana a Deus se falar, Pastor Parker tem pecado, tal pessoa tem pecado. Ele não consegue fazer isso. Por quê? Ele não pode enganar Deus. Mas ele nos engana, faz a gente pensar que tem pecado, ele faz a gente sentir isso. E por isso, hoje em dia, muitas pessoas frequentam a igreja, mas falam, perdoa meu pecado, porque eu perdoa os meus pecados. 됐고 Mas em qualquer lugar do céu, nossos pecados foram lavados perfeitamente. Em qualquer lugar da Bíblia diz que nós nos tornamos justos e nos tornamos santos. 알겠습니까? Entenderam? 근데 Entenderam? 마귀가 다 우리 Mas as pessoas que dizem que são pecadoras, 우리 생각 속에 너 죄인이야. 죄인. Satanás só dentro do nosso pensamento, dentro do nosso coração, ele fica falando dentro do nosso coração que a gente é pecador. Por isso ele limitou o nosso coração. 그래요. Até os pobres que pensam que são pobres são assim. Mas na verdade, pessoal, 우주의 주인이신 하나님의 아들입니다. 딸입니다. nós somos filhos do Criador dos céus e da terra. 남자 아닙니다. Nós não somos pobres. 사탄은 우리를 막 가난한 자로 설득을 시키는 Mas Satanás fica fazendo a gente pensar que é pobre. Ah, pastor, eu tô falando besteira. Vai pra nossa casa ver se tem alguma coisa. Não tem nada lá. 그럼 그렇게 느끼게 만들어. Pessoal, ele faz vocês se sentirem dessa forma. 케냐나 sentir. 갈때 내가 뭐 냉장고 짊어지고 다닙니까? 내가 Quando eu vou pro Quênia, pra África, você acha que eu levo minha geladeira, minha casa? Não, só levo uma mala. 그러면 내가 아무것도 없습니까? Então, eu não tenho nada? 여행 중에 우리 집에 가면 우리 장롱도 있고 Quando eu tô viajando, quando eu for pra minha casa, tenho armário, televisão, geladeira, tenho todas as coisas. 맛있는 것도 있고 빵도 있고 Quando abro a geladeira, tem leite, coisas gostosas, pães, tem kimchi, 소세지도 있고 tem salsicha. 그거 없다고 내가 가난한 자 아니잖아요. Mas não quer dizer que por causa que eu não tenho isso que eu sou pobre. Eu não sou pobre. 우리를 속였어요. Satanás nos enganou. 가난한 자로 만들고 Por isso, 하나님께서 일하게 faz eu parecer fraco, faz eu parecer pobre, e assim, diante de Deus, eu estou pobre, eu sou pobre, eu não vou poder ofertar para a grande conferência. Então, Satanás faz o nosso coração se afastar de Deus. 자, 여러분 죄인이란 사람은 왜 어디서 죄인이야? 다 의인인데 자기 O pecador diz que é pecador por quê? 죄인이 된 Tudo diz que ele é justo, mas porque o coração dele está limitado que ele diz que é pecador. 여러분 Entenderam? 진짜 가난한 건다 Pessoal, 부욕했는데 마음 안에서 todos nós éramos pobres, mas Deus nos deu todas as coisas, mas o nosso coração se limitou, por isso que nós nos tornamos pobres. E em terceiro, 시도를 해놨는데 사탄이 마음
Deus já nos deu descanso, mas Satanás dentro do nosso coração não deixa a gente descansar. Ah, não, eu tenho que resolver esse problema para descansar, aquele problema para descansar. Ele faz isso. Jesus Cristo falou, vinde a mim todos cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Ele já nos deu alívio, amém? Ele já nos deu alívio. Deus trabalha dessa forma. Mas, pessoal, eu pensei que eu era pobre, mas lendo a Bíblia, eu não sou pobre. Eu pensava que eu era pecador, mas lendo a Bíblia, eu não sou pecador. Eu pensei que, mas eu me tornei justo e santo vendo a Bíblia. Antes, o meu pensamento era arrastado por Satanás, mas vendo a Bíblia, eu posso me libertar de Satanás. Eu não sou pobre. Eu não sou pobre. O gratificante. O nosso livro vendeu mais ou menos 50 mil. Vendeu 50 mil livros. Falou que eu consegui ganhar 200... Desculpa, pessoal, eu não estou conseguindo calcular. Deus está fazendo continuamente eu vender esse livro. A gente está vendendo na China, Estados Unidos. A gente está preparando todas as coisas para vender. Lá na China. Deus continuamente está me dando dinheiro. Abrindo caminho. Eu não estou acumulando dinheiro. Eu decidi ofertar todo esse dinheiro que eu recebi pela publicação do livro. Deus, continuamente. Ele faz eu perceber, eu não sou pobre. Quando eu paro para pensar, eu fico muito agradecido. Ontem, na faculdade de Terra, eu me encontrei com um professor. Falou que tem um... Então, a gente fez um plano de poder fazer com que os estudantes daquela faculdade possam estudar lá nos Estados Unidos, né? A gente também está de mãos dadas com o governo do Quênia. A gente também vai estar de mãos dadas com uma faculdade do Quênia. Os governos. Eu não faço nada, mas eu não sou famoso, mas eu me tornei uma pessoa famosa. Eu não sou nada. Mas em Burundi, o presidente falou que queria se encontrar comigo. O presidente de Uganda também queria se encontrar comigo. Essa vez, por causa da conferência de Seul, eu não pude me encontrar com ele. Daí eu falei que da próxima vez eu ia me encontrar com ele. Eu não sou famoso, mas eu sou tão famoso, né? Eu sou pobre, mas eu possuo todas as coisas. Por isso o apóstolo Paulo falou que vocês estão limitados dentro do seu coração. Satanás está segurando o nosso coração. Você é pobre, você é pobre, você é pobre, você tem pecado, tem pecado. Então é por causa disso que a gente é enganado, mas vendo a Bíblia, eu posso descobrir que eu não sou pobre. Vendo a Bíblia, eu não sou pecador. Vendo a Bíblia, eu sou uma pessoa que posso descansar livremente. Eu descobri isso. Pessoal, se vocês ainda estão inseguros e não podem descansar, creiam na palavra. Satanás continuamente coloca pensamento em vocês. Mas se a gente largar isso, a gente pode ser abençoado. E assim eu acredito que a gente vai poder fazer o poderoso trabalho de Deus. Vamos orar.